Em 1968 foi a primeira vez que o homem deixou a Terra para ir à Lua. Milhões de pessoas assistiram sua viagem pela televisão. Mas poucos souberam como aquilo realmente começou. Aviação norte-americana? Frank Borman, por favor. O astronauta Frank Borman é o comandante de uma missão espacial chamada Apollo 8, designada a testar novas espaçonaves na órbita da Terra, o módulo lunar. Mas o módulo não está preparado para voar. Então, Borman recebe um telefonema secreto de seu chefe, Dick Slayton. Eu estava em Downey fazendo testes na espaçonave e recebi uma ligação para voltar e me encontrar com Slayton em Houston. Slayton não pode conversar pelo telefone, mas as fotos do satélite da CIA sugerem que os russos podem estar prontos para enviar um homem para a órbita da Lua antes do fim do ano. Em agosto de 1968, Borman recebe uma nova e perigosa missão. Eles queriam saber se eu achava que poderia mudar a nossa missão e levar o Apollo 8 para a Lua. Eu disse, ótimo, eu vou adorar, vamos lá. E foi assim que tudo começou. Um dos dois homens que acompanhariam Borman seria Jim Lovell. Eu fiquei estático. Para mim, a ideia de explorar um novo planeta superava de longe o medo que alguma coisa desse errado. Mesmo assim, muita coisa pode dar errado. A espaçonave, o foguete, navegando por 400 mil quilômetros. O retorno seguro depende de um único motor. Se ele falhar, eles ficarão presos na Lua, sem oxigênio suficiente para viver pelo menos uma semana. O terceiro tripulante é Bill Lounders. Nós aceitamos esses tipos de riscos. Eu achava que tínhamos uma chance em 3 de sucesso na missão, uma chance em 3 de fracasso na missão e sobrevivermos, e uma chance em 3 de fracasso na missão e não sobrevivermos. Se eles morressem, mudaria nossa forma de ver a Lua para sempre, sabendo que seus corpos estavam lá em cima, circulando silenciosamente a cada 2 horas, ano após ano após ano. 2 minutos, 10 segundos e contando. Tanques oxidantes em segundo e terceiro estágios estão pressurizados. Nenhum humano já havia voado mais de 1.300 quilômetros da Terra. O Apollo 8 viajará 400 mil quilômetros para circular a Lua. 12, 11, 10, 9. Permissão para a sequência inicial. Motores acionados. 4, 3, 2, 1, 0. Estamos em operação. Decolamos. Ignição acionada. Foguete em combustão. Subindo, subindo. Eu fiquei absolutamente hipnotizado com o que estava acontecendo. Quero dizer, de repente você descobre que, meu Deus, a tripulação tinha deixado o meio ambiente terrestre. Tudo bem, eles estão a caminho de outro planeta pela primeira vez, do tipo, minha nossa, isso é demais. Quanto mais os humanos observam a Lua, alguns sonham em explorar o nosso vizinho mais próximo, esse objeto misterioso de beleza. Mas quando as futuras gerações olharem para trás, elas poderão se surpreender ao saber por que os primeiros homens foram para a Lua, pois o antigo sonho de exploração não teve nada a ver com o que chamamos de Projeto Apollo. Qualquer ideia de que o programa Apollo foi uma grande viagem de exploração ou uma missão científica é bobagem. As pessoas não estavam motivadas com explorações. Elas estavam motivadas em desbancar os russos. Em 4 de outubro de 1957, a Rússia colocou em órbita o primeiro satélite da história, o Sputnik. Para muitos americanos, foi uma derrota chocante, um Pearl Harbor espacial.
como a lua russa pode afetar os Estados Unidos. É bem possível que uma nação inimiga que domine o espaço possa dominar o mundo. Não podemos deixar isto acontecer. Nós consideramos o controle do espaço ao redor da Terra muito parecido, podemos dizer, como as grandes potências marítimas consideravam o controle dos mares entre os séculos 16 e 18, e dizem que se quisermos controlar esse planeta, temos que controlar o espaço à sua volta. O Dr. Wernher Braun é o maior cientista de foguetes dos Estados Unidos, um engenheiro alemão que criou o foguete V2 para Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ele agora trabalha para o Exército dos Estados Unidos. Durante anos, von Braun sonhou em explorar o espaço. Graças aos russos, ele terá essa chance. 9 meses depois do Sputnik, o presidente Eisenhower cria a Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica, NASA. A NASA anuncia o projeto Mercury, um programa para colocar o americano no espaço. Estes, senhoras e senhores, são os astronautas do Mercury. Os 7 astronautas do Mercury se tornam heróis instantâneos, combatentes da Guerra Fria, prontos para enfrentar o comunismo no espaço. Celebridades futuras como Alan Shepard e John Glenn são a imagem pública do programa espacial americano. Mas mesmo os astronautas do Mercury não faziam ideia do que já havia acontecido por trás dos bastidores num laboratório pouco conhecido da NASA. Aqui, no Centro de Pesquisa de Langley, na Virgínia, foi onde o Apollo começou. Mesmo hoje, alguns americanos sabem que nos anos 50, um pequeno grupo de engenheiros já planejava viagens para a Lua. Eles eram chamados de Grupo de Tarefas Espaciais. Visionários sonhando com sonhos extraordinários. Um deles, o Dr. Maxim Faget, que se tornaria uma lenda, ajudou a criar todas as espaçonaves tripuladas americanas. Em 1958, ele projetou a cápsula Mercury. Nós esperávamos pousar na Lua cedo ou tarde, porque ela está muito próxima e porque todos podiam vê-la. Ela era um bom alvo. Nos anos 50, viajar para a Lua está prestes a se tornar possível, por causa do foguete. Há muito usado como arma, o foguete é o único mecanismo que pode operar no vácuo. Os foguetes estão se tornando mais potentes para carregar bombas nucleares. Alguns deles podem agora alcançar o espaço. Para um astronauta sobreviver lá, ele precisará da proteção de uma espaçonave ou cápsula. Mesmo uma pequena cápsula precisará de um foguete enorme para colocá-la no espaço. Ultrapassar a gravidade exige grandes quantidades de combustível. Por isso, o foguete é dividido em estágios. Assim que cada um deles queima, seu combustível cai para diminuir o peso. No momento em que a cápsula finalmente chegar ao espaço, o foguete que a levou até lá desaparecerá. O peso tem sido um problema para os engenheiros desde o princípio, e ele afetará todas as decisões a serem tomadas. A mais básica é como eles irão para a Lua, o que os engenheiros chamam de modo. Existem 2 possibilidades. A primeira, acesso direto, usa um único foguete para mandar a espaçonave para a Lua. É a maneira que as pessoas sempre imaginaram que aconteceria. Mas mandar uma espaçonave ao longo de toda essa distância necessitaria de um foguete gigante, maior do que a Estátua da Liberdade, um monstro chamado Nova. Na verdade, havia projetos para o foguete Nova, mas ele poderia ser construído? O verdadeiro problema do foguete Nova era a questão se ele poderia ser construído e se teríamos problemas com ele. Ele realmente poderia destruir uma boa parte do Cabo Kennedy na hora, porque ele tinha uma quantidade enorme de propulsores. Wernher von Braun aperfeiçoou um modo diferente. Rendezvous em órbita terrestre, EOR. O EOR usa 2 foguetes menores. Um faz a espaçonave subir, o outro é para o combustível. Os astronautas encontram com o tanque de combustível, abastecem a espaçonave e seguem para a Lua. O acesso direto é simples, mas precisa de um foguete enorme.
O rendezvous em órbita terrestre usa foguetes menores, mas é mais complicado. Escolher o modo será a decisão mais complexa do programa Apollo, pois determina tudo: a espaçonave, o foguete, o treinamento, o orçamento e o cronograma. A escolha errada significa perder para os russos e não chegar à Lua de jeito nenhum. A resposta foi a que ninguém esperava. O engenheiro que a defendeu era de fora. Ele não pertencia ao grupo de tarefas espaciais e nunca trabalhara para Von Braun. Praticamente ninguém recebeu bem a ideia, mas ele não desistiu. A história de sua luta é desconhecida, mas o plano que ele defendeu levou a América à Lua. Seu nome é Dr. John Hurlbut. Em 1959, ele estava irredutível quanto aos dois modos, acesso direto e rendezvous em órbita lunar. Eles iriam fracassar, pois a espaçonave necessária para pousar na Lua é grande demais. Era um veículo quase do tamanho de um Atlas. No cabo, era preciso 3.000 homens, uma plataforma de lançamento e um aparato de lançamento para tirar um Atlas do chão da Terra. Eles iriam pousar uma coisa do tamanho de um Atlas sobre a Lua, por trás, sem qualquer ajuda. Eu achei um absurdo. 14 milhões de... Hurlbut sugere não levar a espaçonave principal até a Lua. Em vez disso, os astronautas usarão um módulo separado, um pequeno táxi ou cápsula. Uma vez chamado de veículo de excursão lunar, às vezes nós o chamávamos de Eu Besouro, às vezes o chamávamos de escuna lunar. Mas a ideia era irmos até lá, entrarmos na órbita da Lua, então tomar a decisão de pousar, e assim poderíamos pousar com a nave menor, mas manter o comando do módulo em órbita. Seria uma vigília solitária, observando tudo. Depois de explorarmos, decolaríamos de novo, ascenderíamos, fazendo o rendezvous de novo com o módulo de comando, prescindindo do módulo porque ele já fizera o seu trabalho, e depois voltaríamos para a Terra de uma forma bastante normal. Esse é o rendezvous em órbita lunar, LOR. Usando um módulo separado e não levando a nave-mãe para a Lua, o LOR poupa combustível e peso. Hurlbut promete que o LOR pode levar a América até a Lua com um foguete e não tem que ser a enorme Nova. Mas a volta segura dos astronautas depende do rendezvous, algo que ninguém nunca fez, mesmo ao redor da Terra. O plano de Hurlbut requer que o rendezvous funcione perfeitamente na Lua. Para quase todos, isso parece loucura. Bem, quando eu ouvi pela primeira vez sobre rendezvous em órbita lunar, eu disse: meu Deus, nós nem conhecemos um rendezvous em órbita terrestre. E agora? Como vamos poder ter certeza de que conseguiremos colocar os dois veículos juntos em órbita e atracá-los na Lua? Aquilo parecia ser realmente muito arriscado. Eu me lembro de frases do tipo: essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. É algo muito arriscado. Como alguém poderia subir, pousar e atracar a 400 mil quilômetros de distância? John Hurlbut entra em campanha pelo LOR, fazendo uma apresentação após outra. Embora ele não tenha tido a ideia sozinho, Hurlbut se torna seu maior defensor e começa a desagradar alguns críticos poderosos como Max Faget. Bem, Hurlbut era um homem muito insistente, disso não havia dúvida. Mas havia muitas pessoas que estavam convencidas que nós já sabíamos como íamos fazer aquilo. E ele tinha um discurso e argumentos consideráveis, alguns até bem acalorados. Em uma reunião aqui no centro de operações, Max Faget subiu naquela mesa e disse: não deem ouvidos a ele, não o escutem. Esses números mentem, esses números mentem. Nós tivemos uma pequena discussão e nossas personalidades se alteraram. De certa forma, ele foi crucificado naquele dia. Açoitado. O sistema era considerado arriscado, inseguro. Em abril de 1961, John Hurlbut passa 2 anos promovendo o LOR e não chega a lugar nenhum. Mas eles estavam prestes a conseguir ajuda de uma fonte inesperada.
Em 12 de abril de 1961, os russos colocam o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. Comunistas colocam o homem em órbita, trazem-no de volta vivo. É a maior derrota para o programa espacial americano desde o Sputnik. E isso fez pressão sobre o jovem presidente que está no cargo há apenas 12 semanas. Senhor presidente, o senhor não concorda que deveríamos tentar chegar à Lua antes dos russos, se pudermos? Se pudermos chegar à Lua antes dos russos, nós chegaremos. Não é sua responsabilidade usar de sua vigorosa liderança para estimular este programa? Quando você diz estimular o programa, nós primeiro temos que fazer uma avaliação baseada nas melhores informações que obtivermos. Se podemos ficar à frente dos russos na ida à Lua, não estamos falando sobre um programa que pode estar muitos anos à frente. O Saturno continua no ritmo de 40 horas semanais, senhor presidente? O Saturno ainda vai nos deixar para trás. 2 dias depois do voo de Gagarin, Kennedy pede ao conselheiro Theodore Sorensen que pergunte à NASA que projeto espacial poderia superar os russos. A resposta é o pouso na Lua. Podemos ser os primeiros a fazer isto? Podemos superar os russos assim? Eles disseram, sim, isso ainda está longe, mas os Estados Unidos provavelmente poderiam começar isso agora e ter a chance de superar os russos. Eu sabia que Kennedy ficaria interessado em ouvir isso. Sorensen faz seu relatório a Kennedy. Para Sorensen, aquele é o momento decisivo. E ele disse, eu acho que devemos tentar ir à Lua. Existem muitas coisas difíceis que temos que resolver primeiro, mas acho que essa seria a forma de o superarmos, se conseguirmos. Mas nem todos concordam. Membros do comitê, liderados por Jerome Weissner, do MIT, são contra ir para a Lua ou até mesmo colocar um homem no espaço. Seu relatório secreto alerta que a morte de um astronauta poderia ser seriamente embaraçosa para Kennedy. Kennedy manterá sua decisão de ir à Lua em suspenso até que a NASA prove que um americano pode ir para o espaço e volte vivo. Esse homem será Alan Shepard. Diferente de Gagarin, o voo de Shepard será mostrado ao vivo pela televisão. Se ele morrer, o mundo testemunhará. Um acidente logo no primeiro voo lançaria uma sombra sobre o programa espacial dos Estados Unidos. Mais uma vez, corações acelerados e pessoas tensas nos últimos minutos de contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. Decolar, decolar. Há fogo debaixo da nave e lá vai ela. Gelo se desprende do foguete. Podemos ouvir o ruído. Ele está subindo. Uma chama brilhante sai do foguete. O foguete sobe, sobe em linha reta, acelerando mais e mais. O lançamento foi perfeito. Nos 15 minutos seguintes, o mundo prenderá a respiração. Parece que estamos perdendo comunicação de voz agora. Durante a reentrada, o rádio fica mudo, como esperado. Para milhões de espectadores, Shepard desapareceu no desconhecido. Paraquedas principal em verde, paraquedas principal chegando, parece tudo bem. Vocês deviam ouvir os jornalistas aqui agora. Estão todos gritando, gritando e saltando. Isso é um tremendo sucesso. Com a resposta do enorme público ao voo de Shepard, Kennedy irá agora tornar pública sua decisão sobre a Lua. 2 dias antes de discursar no Congresso, a NASA recebe uma cópia do discurso. Uma coisa que realmente nos preocupava era a inclusão da data de 1967. Achávamos que estava tudo bem para o planejamento, para questões administrativas, mas o país não deveria arriscar tanto seu pescoço. E então, ali mesmo, demos um telefonema para Ted Sorensen, que disse, como vocês devem imaginar, bem, o que vocês recomendam? E Jim Webb disse, bem, em uma década.
Para algumas pessoas, a nova década começaria em 1º de janeiro de 1970, mas tecnicamente começou em 1º de janeiro de 1971. Assim, havia um certo embuste ali e Kennedy decidiu manter o embuste. Eu acredito que este país deveria se comprometer para atingir seu objetivo antes que essa década termine, de pousar um homem na Lua e retorná-lo a salvo para a Terra. Nenhum único projeto espacial neste período será mais impressionante para a humanidade ou mais importante para a exploração do espaço de longo percurso. A América está a caminho da Lua. Não só Kennedy tomou a decisão, como estabeleceu um prazo. Mas os engenheiros da NASA não podiam começar nada até que decidissem um modo de aproximação, como chegar à Lua. Depois de 2 anos de frustração, John Hobart arriscou sua carreira, ignorou a hierarquia e escreveu diretamente para o administrador associado da NASA, Robert Simmons. 15 de novembro de 1961. Caro Dr. Simmons, a questão importante é: nós queremos ir à Lua ou não? Estou simplesmente tentando mostrar que o nosso esquema LOR merece também estar na posição de linha de frente. Atenciosamente, John C. Hobart. John C. Hobart. Aquela foi uma carta arrogante. E eu primeiro pensei, bem, eu quero esse cara longe de mim. Quero dizer, talvez eu devesse telefonar para o chefe dele, o diretor do laboratório, para lhe dizer que não poderia passar por cima de 6 ou 7 níveis administrativos daquela forma. Mas eu pensei, eu acho que ele pode estar certo. Simmons pede a Brainard Holmes, chefe do voo espacial tripulado, para fazer uma avaliação cuidadosa do LOR. Então, não mais de uma semana ou 2 depois, quando eu estava conversando com Brainard, ele disse, sabe, nós o estamos considerando seriamente, nos parece cada vez melhor. E saibam, 1 mês e meio depois, estavam todos elogiando a eficácia do rendezvous lunar da Carta de novembro de 1961. Mas eu acho que, muito embora tenham aceitado o rendezvous lunar, eles nunca aceitaram Hubble. E acho que John nunca recebeu o merecido crédito. Em julho de 1962, a NASA anuncia que a América usará o rendezvous em órbita lunar para chegar à Lua. Eu cresci numa fazenda. Trabalhava 16 horas por dia, ordenhando vacas em manhãs com 20 graus negativos e tudo mais. E saber que estava envolvido com um dos maiores feitos da humanidade me fazia sentir muito especial. A NASA tomou sua decisão. Mas o rendezvous em órbita lunar ainda é só teoria. Se falhar, os astronautas ficarão presos na Lua para sempre. John Hobart está convencido de que o rendezvous funcionará. Agora cabe aos astronautas provarem que ele está certo. Serão necessários voos precisos com velocidades extremamente altas, com pequenas margens de erro. Foi por isso que pilotos de testes militares foram escolhidos em primeiro lugar. Para o rendezvous, eles precisarão de uma espaçonave que possam manobrar, uma verdadeira máquina voadora controlada pelo piloto. Mas não seria a primitiva cápsula Mercury. Tudo que podíamos fazer era fazê-la subir e acionar os retrofoguetes e trazê-la de volta. Não conseguiríamos manobrar o veículo, mudar sua inclinação, mudar sua altitude ou fazer qualquer tipo de operação no espaço. Em 1963, os 6 voos do Mercury chegam ao fim. O Apollo ainda estava na prancheta. 2 espaçonaves conseguirão se encontrar? Um homem conseguirá sobreviver a uma viagem de 2 semanas à Lua? Conseguiremos sair da espaçonave com nada além de uma roupa de proteção? Todas as perguntas essenciais e nenhuma resposta em terra. Perdido entre os voos pioneiros do Mercury e o triunfo lunar do Apollo, está o programa onde encontramos as respostas. Ele se chamava Gemini. Quase esquecido hoje, o Gemini foi um passo essencial para a ida à Lua.
O Gemini surgiu como uma ação intermediária. Na verdade, estávamos trabalhando no Mercury. As pessoas começaram a trabalhar no Apollo. E, assim, algumas pessoas perceberam que havia um monte de coisas que poderíamos fazer na órbita da Terra e que gostaríamos de fazer antes de tentarmos fazê-lo na Lua. Usando uma sofisticada cápsula dupla não muito maior do que o velho Mercury, o Gemini testará o rendezvous, o voo de longa duração e o deslocamento no espaço. Todos importantes, mas nada mais crítico do que o rendezvous. Tudo estava baseado em fazer o rendezvous na órbita lunar. Todo o equipamento foi calculado para isso. A performance do comando e módulos de comando e serviço, o módulo lunar, o foguete do Saturno V foi baseado na hipótese de que poderíamos fazer com sucesso o rendezvous em órbita lunar, exceto que ninguém havia feito aquilo antes. Em dezembro de 1965, a primeira tentativa de rendezvous na história começa. 2 voos Gemini decolam com diferença de dias. Isto será um ensaio geral na órbita da Terra para avaliar o que precisarão fazer na Lua. Wally Schirra e Tony Stafford cuidam da parte do módulo lunar. Eles tentarão o rendezvous com a nave-mãe, pilotada por Frank Borman e Jim Lovell. T-808. Algumas horas depois do lançamento, Schirra e Stafford conseguem ver a outra espaçonave. Ei, eu acho que conseguimos. Aquela é a espaçonave 7? Agora está nas mãos de Schirra. Para se aproximar, ele tem que manter o controle preciso, mas cada manobra consome um combustível precioso. A grande questão do rendezvous é o tempo certo, detalhes perfeitos e tudo feito com manobras mínimas. Tínhamos que atracar, usar as 2 mãos para arremeter, girar, mover e transmitir que estávamos voando em formação. Separadas por apenas alguns metros, cada nave está se locomovendo a mais de 27 mil quilômetros por hora, como um carro colado no outro em velocidade de risco. Somente aqueles controles extraordinários evitam que se afastem ou se choquem. Isso tudo é explicado pela frase, a coisa certa. Pergunte qual é a posição deles agora. 6, qual é a sua posição? Estamos todos sentados aqui jogando bridge. Estamos em formação com o 7. Está tudo bem aqui. Conseguimos. Entendido. Parabéns. Excelente. É super excitante. Entendido. A pilotagem e o uso cauteloso de combustível de Wally Schirra provam que o rendezvous pode dar certo. Wally foi a escolha perfeita para aquilo, deixando seu jeito de seguir todas as regras e exatamente conseguiu melhor consumo de combustível do que as estimativas feitas. Depois do sucesso do rendezvous, Schirra e Stafford voltam para a Terra. Frank Borman e Jim Lovell permanecem no espaço para tentar um voo de longa duração de 14 dias. Esse é um teste para ver o que acontecerá com o corpo humano em uma viagem à Lua de verdade. Na época em que voamos com Gemini, eles sabiam que seus olhos não iam se alterar. Sabiam que poderiam beber e que poderiam dormir. Os temores eram se eles estariam depois, digamos, de uma semana no espaço, no nível em que esperávamos. Nós realmente não sabíamos como o corpo se comportaria nesse longo período e precisávamos saber disso para irmos para a Lua. Infelizmente para Frank Borman, seu voo é, antes de tudo, uma experiência médica conduzida pelos médicos. Uma das coisas que aprendi no programa da NASA, se você dá aos médicos a mão, eles tomam o braço. Então, eu decolei com uma agulha de EEG enfiada na cabeça e tudo mais que se pode pensar. Só ficar confinado ali feito sardinha em lata já foi uma verdadeira experiência. E é claro, você está sentado ao lado do seu colega, que por 2 semanas foi Frank Borman. E 2 semanas com Frank Borman foi um grande desafio. Mas bem, Frank tinha um livro chamado Ralphin e tentávamos ler. Nós também cantávamos um para o outro. Nat King Cole, naquela época, tinha uma música que era muito famosa. Put your lips a little closer to the phone. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that you and I are all alone. Aquilo estava na nossa cabeça e cantamos aquela maldita canção durante 2 semanas. Nós ainda cantamos essa canção de vez em quando. Eles podem brincar agora, mas em 1965, Borman e Lovell são cobaias médicas.
Eles sobreviveram 14 dias sem gravidade, mas até os médicos não fazem ideia do que acontecerá quando eles voltarem para a gravidade. Sim, eles estavam preocupados com o pouso, pois de repente nossos corações passariam a bombear sangue em um ambiente G e poderíamos ter problemas ou desmaiarmos. Alguns deles até acharam que poderíamos morrer, mas nós nem ficamos tontos. Eu, na verdade, nas 2 primeiras horas, tive que praticamente comandar as minhas pernas, dizendo esquerda, direita, esquerda, direita. E a minha mãe estava assistindo a TV e depois viu tudo em filme. Parecia que as minhas calças estavam cheias porque eu estava caminhando muito, muito cuidadosamente. Quando voltaram no navio, perceberam que as outras pessoas sentiam um cheiro engraçado. Ficaram confinados no banco da frente de um Volkswagen durante 2 semanas. Quando saíram de lá, acho que estavam muito felizes por sair. Embora seja provável que não tenham percebido o resultado daquilo. Tratando de saúde, Sávio Mol apresenta o sintoma da curiosidade. Ele pega a sua moto e vai atrás de diversos especialistas e de pessoas interessadas no assunto. Para conversar sobre mitos e verdades. E a cada episódio sai um papo diferente com dicas para uma vida mais saudável. Fica com mais autoestima, vontade de viver. Eu tô super bem. Com uma dose de bom humor e outra de investigação, vamos descobrindo os segredos para o bem-estar. E quem quer se prevenir, já sabe o que fazer. Estação Saúde. Informação sem contraindicação. De segunda a sexta, em diferentes horários. 7 da manhã, 11 da manhã e 6 da tarde. Aqui no Futura. Para você que está acompanhando o novo telecurso, as novas aulas já estão no ar. Já pensou? Um mundo sem arte? É até difícil de imaginar. Novas aulas de História, Geografia, Química e Artes Plásticas do ensino médio e do ensino fundamental. Visite o portal www.novotelecurso.org.br e fique por dentro dos horários das aulas. Novo Telecurso, dando oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. Até agora, a Gemini funcionou brilhantemente. Mas o desafio final a superar é a atividade extraveicular, EVA, ou deslocamento no espaço. Não faz sentido ir à Lua se não for possível sair e caminhar por ela. A NASA sabe disso e os russos também. Quando o cosmonauta Alexei Leonov se tornou o primeiro homem a flutuar no espaço, foi outra derrota para os Estados Unidos. 3 meses depois, no esforço para se igualar aos russos, o americano Ed White tentou. Ele flutuou por 20 minutos e adorou cada momento. Você está bem em frente, Ed. Você está lindo. Eu me sinto como $1 milhão. Até agora parece fácil, mas esta é uma ilusão perigosa. Antes do sucesso da Gemini, o EVA colocou a vida de 3 astronautas em perigo. Gene Cernan se tornará o 3º homem a sair no espaço. Mas ele fará mais do que simplesmente flutuar. Eu ia sair, e eu ia ter que fazer um trabalho autêntico. Eu tinha que basicamente sair com uma mochila flutuante para fora da espaçonave em gravidade zero durante o ciclo noturno, onde eu só tinha pouca ou nenhuma luz. Cernan descobre que até mesmo esta simples tarefa é quase impossível. Toda vez que eu pressionava ou girava a válvula, girava todo o meu corpo em gravidade zero. Não havia nada no que me segurar. E nós contávamos com a gravidade porque podíamos fazer aquele tipo de trabalho facilmente se algo estivesse mantendo os nossos pés no chão. Mas não havia nada me segurando. O esforço rapidamente prova ser demasiado. E em minutos, ele está suando em profusão. Não é nada do que Cernan e seu comandante Tom Stafford estavam esperando. Em poucos minutos ele estava embaçado. Éramos muito ingênuos e nem mesmo pensamos em usar o desembaçador nos visores, como fazemos quando mergulhamos com snorkel ou cilindro. E então, ele começou a bufar e eu pilotava a espaçonave quando ele disse: "Tom, estou com problemas para me controlar."
De certa forma, olhando para trás, aquilo foi muito apavorante. E provavelmente houve momentos em que as pessoas lá na Terra se perguntavam se eu conseguiria retornar, porque o batimento do meu coração estava a 170 por minuto. Eu disse, isso não é uma situação boa. A NASA subestimou o problema, mas perder um astronauta durante o EVA era um temor muito verdadeiro. Horas antes de o voo começar, Dick Slayton, chefe da divisão de astronautas, havia conversado com Tom Stafford, em particular, sobre o impensável. Tom, ele disse, a direção da NASA pediu que te dissesse que se alguma coisa acontecer com ele lá e ele morrer, você tem que trazê-lo de volta, pois não podemos nos permitir ter um astronauta morto flutuando lá em cima. Eu olhei para ele e disse, nós nunca conversamos sobre isso antes. Cernan recebe oxigênio através de um cabo umbilical que passa por uma escotilha aberta. Stafford precisa pilotar a espaçonave. Se Cernan morrer, não há como Stafford puxar seu corpo de volta para dentro, sentá-la em seu assento e fechar a escotilha. A única forma que Stafford teria para trazer Cernan de volta seria reentrar na atmosfera, rebocando seu corpo com a escotilha ainda aberta. Parei em frente, mas esta coisa ia acabar conosco, e disse, e além disso eu teria uma escotilha aberta e tudo que tenho é essa roupa fina, só isso, uma camada de nylon e tinha um plasma a 3.200 graus, 5 centímetros acima dos meus ombros entrando pela escotilha aberta. E eu disse, ele tem 7 camadas de isolamento e isso não vai ajudá-lo tanto assim. Ele estará morto mesmo. Mas eu tenho só uma camada aqui e esse plasma passando por aquela escotilha. E então, suponha que nós consigamos passar por tudo isso e então o paraquedas piloto se abrirá. Será que ele não se enrolará no que restar do Cernan? E depois abrirá o paraquedas principal. Ele não se enrolará no que restar por lá? E eu aqui vou me estatelar no oceano com a nave, com a escotilha aberta, e o que acontecerá? E ele disse, o que eu digo para a direção da NASA? E eu disse, que eu o soltarei se estiver realmente morto. Farei tudo o que puder, mas se ele estiver morto, há uma boa chance de vocês colocarem a espaçonave e a minha em perigo. Stafford ia ter que literalmente cortar o cabo e ainda poderia ficar como um satélite lá em cima, viajando pelo espaço por 20, 30 anos. Para Stafford, o impensável se torna uma realidade. Ele esquece o EVA. Tudo o que importa agora é salvar a vida de Cernan. Então eu chamei o grupo e o contato e disse, estou encerrando e eu vou trazê-lo de volta para cá antes que a noite chegue. Eu o coloquei para dentro, finalmente, e ele mal conseguia se mover. E então, quando ele abriu o visor, estava totalmente rosa, como se estivesse ficado numa sauna tempo demais. No dia seguinte, pousamos e mandaram a roupa direto para Houston. Tinha entre meio quilo e 800 gramas de água em cada bota, mas eu acho que ele perdeu 4 quilos. 4,5 quilos em 2 horas e 5 minutos lá fora. As 2 tentativas seguintes do EVA não são muito melhores. Todos esqueceram a terceira lei dos movimentos de Newton. Para cada ação há uma reação oposta e de mesma intensidade. Quando tocamos a espaçonave, ela o repeliu. Como engenheiros, nós começamos dizendo, vejam, nós tivemos 3 missões em que o EVA não se saiu bem. O que deu errado? Então tivemos uma equipe de consultores científicos que veio e disse, vejam, todos os seus princípios do EVA estão errados. Como vocês treinaram, como prepararam a tripulação, o tipo de ferramentas e instrumentos que usaram. Para a próxima tentativa, a cápsula será equipada com apoios de mãos e pés para segurar o astronauta no lugar. Mas a grande melhoria é o treinamento de flutuação neutra. Treinamento subaquático, o meio ambiente na Terra mais próximo da falta de gravidade. No voo final da Gemini, o novo treinamento e ferramentas fizeram toda a diferença. O que tinha sido quase impossível é agora fácil para o astronauta Buzz Aldrin. Eu achei que era moleza lá fora. Era só me locomover lentamente. Não havia desafios. Certas coisas vêm naturalmente. Você decide que vai se locomover de uma determinada maneira e você precisa alavancar. Então você não se permite sair da posição. E só precisa de um pouco de paciência e sabedoria.
Em novembro de 1966, a Gemini chegou ao final triunfante. Uma última edição dos planos da NASA, o Gemini experimentou todas as técnicas que o Apollo precisaria para ir à Lua. Nós tivemos que aprender como se fazia todas as coisas para provar que elas poderiam ser feitas antes mesmo de pensarmos em ir para a Lua na Apollo. E a Gemini, em seu próprio contexto histórico, foi talvez tão importante para a Apollo, pois sem a Gemini não existiria a Apollo. Nós finalmente descobrimos como fazer os EVAs sem embaçar os visores. Descobrimos como fazer um rendezvous, descobrimos como fazer voos de longa duração. Agora suponha que não tivéssemos feito nada disso. Oba, nós vamos para a Lua. Sem a Gemini, teria sido um desastre. Mas o quase inacreditável sucesso da Gemini não é por ter sido um precursor do que viria. Trancado em um prédio anônimo no centro de pesquisa de Langley, estão os restos físicos das horas mais negras do Apollo. Os artefatos armazenados nesse prédio não foi mostrado ao público em uma década. Na época, eram evidências. Hoje, são dolorosas lembranças de sonhos não realizados. Em 1967, a Grande Esperança, o programa lunar da América, estava toda depositada nessa espaçonave. Sua viagem de estreia, o primeiro voo do Apollo, deveria alcançar a Lua. Mas não conseguiu. 4 semanas antes do lançamento, essa espaçonave foi destruída pelo fogo. A tragédia não só acabou com a vida dos 3 astronautas, mas também roubou para sempre a inocência de todos que trabalharam no Apollo. Estamos em janeiro de 1967, 10 semanas do fim da Gemini. A nova espaçonave Apollo está quase pronta para seu primeiro teste de voo. A tripulação é Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee. Chaffee é calouro. Este será seu primeiro voo. Ed White voou uma vez na Gemini. Ele foi o primeiro americano a caminhar no espaço. Gus Grissom, do Mercury 7, é o mais experiente. Esse será seu 3º voo e ele pretende ir mais além. Gus, quais as chances você pensa ter no voo Apollo? Eu acho que são muito boas. Espero estar presente em grande parte do programa Apollo. Você acha que um dia você fará uma viagem à Lua? Sim, pretendo estar lá. Pouco antes do lançamento, havia 2 testes críticos. Um era quanto aos vazamentos. Eles vedaram a cápsula, bombearam pressão para dentro para ver se aguentava. O segundo teste é um teste de contagem regressiva, um ensaio geral do lançamento. A tripulação está na cápsula, a escotilha fechada e a espaçonave cheia de oxigênio puro. Para poupar tempo, a NASA faz os 2 testes de uma vez. Eles checam os vazamentos em alta pressão enquanto a tripulação lá dentro está em oxigênio puro. A combinação é letal. Tínhamos 15 psi de oxigênio puro naquela espaçonave. E em 15 psi de oxigênio, o alumínio queima. Após anos fazendo o mesmo teste em cada cápsula do Mercury e do Gemini, a NASA está tranquila quanto ao oxigênio puro sob alta pressão. Em 27 de janeiro de 1967, a sorte deles termina. Há problemas de comunicação e Grissom está frustrado. Estão escutando? Não escuto você, Chuck. Nada. Não escuto você, Chuck. Quer tentar o telefone? Como vamos chegar à Lua se não conseguimos falar com os 3 prédios? Eu não escuto nada do que estão dizendo. Jesus Cristo. Podem repetir aí no módulo de comando? Como vamos chegar à Lua se não conseguimos falar com 2 ou 3 prédios?
Ironicamente, o fim do teste é a rotina de uma saída de emergência, mas não vão tão longe. Às 6h31 da tarde, em algum lugar em quilômetros de fios, surge uma fagulha. Eu estava assistindo a TV do console de lançamento do meu diretor. Eu vi o flash e a espaçonave realmente explodiu em chamas. Nós ouvimos os gritos e depois uma calma vinda da espaçonave. E ouvimos as pessoas na plataforma gritando sobre o incêndio. Com o oxigênio em alta pressão, o fogo rapidamente se tornou um inferno. Sentado no meio, Ed White tenta desesperadamente abrir a escotilha, mas a escotilha abre para dentro. Uma vez que a espaçonave foi pressurizada, não havia como o Ed White conseguir abrir aquela escotilha para dentro. Quero dizer, havia toneladas de força mantendo aquela escotilha fechada. Os técnicos da plataforma levam 5 minutos para abrir a escotilha. E quando conseguiram, nossa tripulação já havia falecido. Foi como um soco no estômago para todos do programa. E todos, não importa o papel que representavam ou a responsabilidade que tiveram naquilo, acho que tinham a mesma sensação de culpa. Em algum lugar ao longo do processo, um de nós deve ter esquecido alguma coisa e por isso deixamos a nossa tripulação na mão. Roger estava tão animado, tão entusiasmado com todo o programa. Nós temos certeza que, apesar dele ter deixado este mundo, ele estava feliz naquela espaçonave. Alguma revolta pelo que aconteceu no Cabo Kennedy? O que vai acontecer? Não, de jeito nenhum. O preço do progresso às vezes é alto. Como resultado, a NASA faz uma dolorosa investigação e descobre que a espaçonave Apollo está cheia de falhas de projeto e acabamento mal feitos. Pior de tudo, a fiação é de qualidade pobre, a causa mais provável do fogo. Mais de 100 mudanças no projeto são feitas. A escotilha agora abre para fora em 7 segundos. Melhor blindagem na fiação, melhor proteção contra fogo e para todos os testes de solo, nada mais de oxigênio puro. Essa espaçonave nunca deixou o solo, apesar de talvez ter contribuído mais do que qualquer outra ao objetivo de chegar à Lua. Eu hesito em dizer isto, mas é preciso. Eu não acho que nós teríamos chegado à Lua nos anos 60 se não tivesse acontecido aquele incêndio. É uma coisa terrível de se dizer, mas acho que é verdade. Se aquilo tivesse acontecido enquanto estávamos a caminho da Lua, nós teríamos perdido a tripulação, nunca mais ouviríamos falar deles, e não teria havido só um mistério rondando todo o programa, mas teria causado um atraso imenso e talvez até o cancelamento. Mas não importa o quanto aperfeiçoada a nova espaçonave pode estar agora. Ela ainda não pode chegar à Lua sem um enorme e potente foguete. Saturno V. Os foguetes militares Mercury e Gemini usados foram reconfigurados para carregar ogivas. O Saturno V foi criado somente para a exploração do espaço. Ele tinha 110 metros de altura. Pesava 3 milhões de quilos. Mas mais de 90% de seu peso era combustível. 1 milhão de galões. Todo esse combustível não durava muito. Os 5 motores em seu primeiro estágio queimavam 15 toneladas métricas a cada segundo. Esse era o único foguete que poderia mandar o Apollo para a Lua. E houve um tempo em que ninguém sabia se ele funcionaria.
Essa máquina inacreditável é a criação de Wernher von Braun e sua equipe no Centro de Voos Espaciais Marshall. Ao lado da NASA, o grupo de Marshall é famoso por serem engenheiros extremamente cautelosos. Algumas pessoas no centro de operações se referiam a Marshall como a Chicago Bridge and Iron Works de Chicago. E todos os seus veículos eram muito conservadores, projetados dentro de fatores de segurança que provavelmente eram excessivos, pelo menos para os padrões atuais. Contudo, havia uma coisa que tinha que ser admitida: dava certo. Mas a engenharia conservadora de von Braun tem um inconveniente. Sua equipe trabalha lentamente, testando seus foguetes um estágio por vez. Neste ritmo, seriam anos antes do Saturno V ficar pronto. O Dr. George Mueller, diretor de voos espaciais tripulados, vê uma forma de encurtar o cronograma. Testar todo o foguete de uma vez, um teste geral. Von Braun e sua equipe ficam espantados. Vender a ideia para a equipe alemã foi difícil. Eles não conseguiam acreditar. Eles preferiam um processo cuidadoso, passo a passo. E a reação deles foi: vocês devem estar loucos. Vocês não fariam isso, fariam? E foi isso literalmente o que eles disseram. Von Braun tem boas razões para estar nervoso. O Saturno tem a potência de uma pequena bomba nuclear. As milhares de peças devem funcionar perfeitamente ou pode explodir sem aviso. Só para tirá-lo do chão, um mecanismo enorme deve funcionar em questão de segundos. Uma ponte de aço gigantesca com enormes conectores frontais. 5 permanecem conectados até que o foguete comece a se mover. Sob a plataforma de lançamento, enormes canais defletores de chamas esgotam para os lados. Sem ele, os gases quentes seriam jogados para cima e o foguete se destruiria. 4 braçadeiras seguram o foguete no solo até que atinja a propulsão certa. Quando as braçadeiras abrem, eles devem sair em 50 milissegundos ou o Saturno tombará. Agora, os 5 conectores frontais restantes de 20 ou 30 toneladas cada devem se retrair em segundos. A nave tem que subir 5 centímetros antes que o braço comece a retrair. E este é um momento emocionante, devo admitir. Em 1967, o complexo foguete e lançamento estão prontos. Em 9 de novembro, às 7 horas da manhã, a equipe de lançamento da Rocco Petroni acende as velas. Você conta e em 6 segundos aproximadamente dá o primeiro sinal para acionar. Cinco, 4, temos a ignição. Quando todos os motores atingem a propulsão correta, o foguete envia o comando: deixe-me ir. As braçadeiras se abrem. Os conectores frontais se retraem. O Saturno V está sozinho agora. Dava para ver o triunfo em alguns de nossos rostos quando ele decolou perfeitamente. E eu estava com Werner e alguns de sua equipe lá, e eles disseram: não dá para acreditar, deu tudo certo. Para mim era a abertura da era espacial. Uma vez que a nave foi lançada, então era só uma questão de tempo para chegarmos à Lua. O Saturno V funcionou perfeitamente em seu primeiro teste não tripulado. Em pouco mais de um ano, Frank Borman, Jim Lovell e Bill Landers se tornariam os primeiros homens a tripular o Saturno V. Ele os levaria a caminho da Lua. 30 anos depois, o Nova encontra Borman, Lovell e Anders em uma reunião em Chicago, uma chance de relembrar a perigosa viagem que foi a Apollo 8 e para relembrar a forma misteriosa que começou. Aviação norte-americana? Frank Borman, por favor.
Era tudo super secreto. Eles não podiam nem discutir ou nos deixar discutir o assunto pelo telefone. E foi o motivo de ter de voltar para Houston e ser comunicado pessoalmente. E então, mesmo que tivéssemos mudado a nossa missão... Você não sabia realmente, antes de entrar naquele avião, de que haveria uma mudança? Eu não sabia. Eu não fazia a menor ideia até que entrei na sala de Slayton. Juro por Deus. Deixe-me te perguntar, ele te deu alguma escolha ou disse que a missão havia mudado? Não, ele disse que a CIA soube que os russos iam ao espaço antes do fim do ano. E Lowe apareceu com esse plano para mandar o Apollo 8 para a Lua. E o que eu achei disso tudo? E eu disse, eu achei que era uma ideia super legal. Não demorei 30 segundos para comprometer vocês nisso. Viu isso, Bill? Ele disse, ei, Bill e Jim vão adorar tudo isso. E essa semana, no último episódio do Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, vemos e ouvimos o futuro do audiovisual. Qual o futuro do audiovisual? Olha, o futuro que eu vejo do audiovisual, cara... Futuro do audiovisual? Isso é bobagem. Qual é o futuro do audiovisual? Então eu acho que o futuro... Aí, o futuro, para mim, eu pensar no futuro, imagine pensar em futuro. Apenas aqui, no canal Cultura. O conhecimento se multiplica quando você aprende, utiliza e cria com ele. Aprender não tem hora marcada nem idade, não tem limite nem fronteira. A educação, os valores familiares e a vontade de construir uma sociedade mais justa podem mudar o nosso país. A Votorantim acredita nessa ideia. Três dias após deixar a Terra, o Apollo 8 está se aproximando de seu alvo. Mas a Lua está invisível, escondida na sombra, perdida em total escuridão. Estava muito escuro. Tudo o que conseguíamos ver acima de nossos ombros era um buraco negro, mas nenhuma estrela. Nós presumimos que era a Lua. De fato, foi a única vez no voo que meu cabelo se eriçou e pinicou a parte de trás do meu pescoço ao entrar naquele grande buraco negro. Os planejadores da missão calcularam o instante exato em que a tripulação conseguiria ver a Lua emergir à luz do Sol, se tudo tivesse funcionando perfeitamente. Uma dessas coisas que nos diria se estávamos no curso ou não era um certo ponto no plano de voo, quando nós olharíamos para baixo e veríamos o nascer do Sol impactando a superfície lunar. E eu me lembro da admiração que senti pelas pessoas que fizeram os cálculos. No segundo exato que deveríamos ver, lá estava ela. Algo chamou a minha atenção do lado de fora. Eram as montanhas lunares aparecendo pela janela. É a primeira vez que a humanidade via o lado mais remoto da Lua. Era muito mais acidentado do que a frente da Lua, o lado que fica sempre exposto à Terra. Feito 3 meninos estudantes olhando uma vitrine de doces com os narizes grudados no vidro, esquecemos o plano de voo. Então, algo que não estava previsto acontece. E vem a ser uma visão muito mais surpreendente. Quando olhei e vi a Terra surgindo no horizonte severo e irregular da Lua, uma Terra que era de uma única cor da forma que víamos, a visão de uma Terra muito frágil, uma Terra muito delicada. Quase que imediatamente me veio um pensamento. Percorremos toda essa distância até a Lua, e apesar disso, a coisa mais significante que vimos foi o nosso próprio planeta, a Terra. Embora a missão deles seja fotografar a Lua, todos os 3 homens se concentraram na Terra. Bill Anders tira uma foto que dá à humanidade sua primeira visão de nosso lar como ele realmente é. O nascer da Terra. Todas as imagens da Terra vistas da Lua fizeram a raça humana, seus líderes políticos, seus líderes ambientais e seus cidadãos perceberem que estamos todos apinhados em um planetinha realmente pequenininho e é melhor que o tratemos melhor, ou não ficaremos por aqui por muito tempo.
E como o destino quis, era véspera de Natal. A NASA planejara uma transmissão de televisão ao redor da Lua. Fomos avisados que teríamos a maior audiência ao ouvir a voz humana quando fizéssemos a nossa transmissão da Lua pela TV na véspera de Natal. E a única instrução que recebemos da NASA foi: façam algo adequado. A maior audiência da história. As primeiras palavras de outro mundo. Mas o que eles deveriam dizer? Eu não queria usar o meu tempo para me preocupar quando tínhamos muitas outras coisas. E Cy Borgon, que era um amigo nosso da Agência de Informações dos Estados Unidos, sugeriu lermos o Gênesis, e foi o que aconteceu. Estamos agora nos aproximando do nascer do Sol lunar, e para todas as pessoas na Terra, a tripulação do Apollo 8 tem uma mensagem que gostaria de enviar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Várias vezes na minha vida, fui levado às lágrimas simplesmente pela força, pela imensidão e beleza do que estávamos fazendo. E este foi um desses dias. E Deus viu que aquilo era bom. E a tripulação do Apollo 8 se despede com um boa noite, boa sorte e Feliz Natal. E que Deus abençoe a todos vocês nesta boa terra. Assim que a transmissão foi encerrada, conversamos com o solo. Eu disse: pegaram tudo? E eles: sim. Foi tudo bem? Sim. Ok, agora passe as instruções para voltarmos para casa. Voltar para casa depende de um único motor. Não há reserva. Se ele falhar, eles ficarão presos na Lua sem esperança de resgate. Isso tomou muito da minha atenção. Sabíamos que ficaríamos lá para sempre se aquele motor não funcionasse outra vez. Este foi um pensamento preocupante. Todos os sistemas funcionando. Câmbio. Câmbio. Obrigado, Houston. Apollo 8. Eu acho que o principal naqueles tensos momentos era a combustão para nos tirar da órbita lunar. Nós só tínhamos um único motor para fazer aquilo. E se tivesse falhado, ainda estaríamos circulando a Lua. Por isso, posso afirmar que existiam 6 olhos concentrados naqueles instrumentos. Bem, estávamos falando do que chamamos de combustão TEI, Trans-Earth Injection. É claro, passamos 20 horas circulando a Lua e estávamos meio cansados. Então, nós programamos o computador para ligar o motor e fazer o que era esperado. E nós viramos para o lado de trás, pois a combustão era na traseira e ninguém conseguiria nos ouvir na Terra. E no computador surgiu um pequeno sinal que dizia, alguns números que essencialmente diziam: vocês têm certeza de que querem fazer essa manobra? Esta é a última chance de se decidirem. Então eu disse: Frank, é isso mesmo que queremos? Nunca vou esquecer disso. E o Frank respondeu: aperte o botão, aperte o botão. I'll never forget that. O motor funcionou. Eles estavam a caminho de volta para a Terra. Mas o quanto aquele curso era preciso? Em 3 dias, o Apollo 8 atingiria a atmosfera da Terra a 40.000 km/h. Eles precisavam entrar exatamente pelo ângulo certo. Raso demais e o Apollo 8 cairia feito pedra na água. Inclinado demais, seriam incinerados. Nós tínhamos que viajar 400 mil quilômetros para atingir algo que era um ponto de reentrada do tamanho de uma fenda de caixa de correio, vista de cerca de 6 mil quilômetros de distância. Tínhamos que enfiar a carta dentro daquela fenda, e o curso inicial foi bom o suficiente para a carta entrar bem no meio dela. Na reentrada, Lovell e eu brincamos o tempo todo com Bill, que nunca tinha feito aquilo antes, que a reentrada ia ser super excitante e tudo mais, e que não se preocupasse, que ia dar tudo certo. E então, a caminho da reentrada, o Apollo foi muito mais espetacular do que a Gemini, mas Lovell e eu ficamos apavorados e nos calamos. Lembra disso?
Com a fotografia do nascer da Terra e lendo Gênesis, a Apollo 8 sensibilizou o universo, mexendo com o espírito humano ao redor do mundo. Eu acho que o ponto alto da minha carreira espacial foi o Apollo 8. Digo isso porque nós fomos as primeiras 3 pessoas a deixar a Terra e ir até a Lua, ver a Lua, seu lado mais remoto, mas também as primeiras pessoas a ver a Terra como ela realmente é. Como também cumpriu a missão original: chegar à Lua antes dos russos. Sabendo que cumprimos nossa missão muito bem, que superamos os russos na corrida à Lua, não havia dúvida na minha mente agora que o resto do programa ia funcionar. Eu tive uma sensação de quase euforia. Eu estava muito satisfeito, estava muito agradecido, pois vamos admitir, Deus deve ter cuidado de nós, ou nós não teríamos conseguido. E por isso essa foi uma experiência muito religiosa para mim. Bill fez um comentário interessante quando pousamos. Enquanto estávamos esperando para sermos recolhidos, alguém ligou do navio ou do helicóptero e perguntou: a Lua é feita de queijo verde? É. E o Bill respondeu: não, é de queijo americano. Eu me lembro como se fosse ontem. É. A Apollo 8 viajou quase 800 mil quilômetros e abriu caminho para os voos que se seguiram. Tudo para cumprir a promessa de Kennedy de pousar na Lua. No início de 1969, a ameaça russa ressurge. Fotografias do satélite da CIA revelam 2 foguetes soviéticos maiores do que qualquer um detectado antes. A União Soviética, por alguma razão, tinha um programa espacial muito inteligente e agressivo, e eles fizeram o uso máximo de tudo que tinham. Quando iniciaram esse foguete enorme, por exemplo, nossas imagens via satélite mostraram que isso era definitivamente um veículo de alunagem. Imagens ultra-secretas, só recentemente vistas no Oeste, agora confirmam a escala do empenho russo. Os soviéticos construíram um novo e grande complexo de lançamento no cosmódromo de Baikonur, a 2.500 quilômetros a sudeste de Moscou. Dentro do prédio principal, um módulo lunar era construído. Os soviéticos também planejavam um rendezvous em órbita lunar para a Lua. E o foguete deles, conhecido como N-1, ostentava 30 motores só no primeiro estágio e tinha 30 andares de altura. Eles tinham um foguete enorme, do tamanho do Saturno, com muito mais motores do que o Saturno, com o qual planejavam ir à Lua. Os soviéticos começaram a testar o N-1 sob extremo sigilo. Ninguém, além de uma pequena elite soviética, ficou sabendo dos lançamentos. Mas as fotografias de vigilância da CIA são provas suficientes que a corrida para a Lua ainda não terminara. Quase não há tempo para saborear o sucesso da Apollo 8. O prazo dado por Kennedy aproxima-se rapidamente e o módulo lunar da NASA ainda não está pronto para voar. Veículo lunar. Modelo revelado do Besouro Lunar. Esta estranha máquina é uma das que o tio Sam espera que entre para a história. A nave lunar chegará à Lua a bordo da aeronave Apollo, então 2 de uma tripulação de 3 pessoas subirão a bordo da cápsula e pousarão na Lua. O módulo de excursão lunar, o LEM, é projetado para orbitar a Lua como uma grande parte da aeronave. Fixado aos módulos de comando e serviço, o CSM. Seguindo o projeto de John Hobart, o LEM se separará e levará 2 astronautas até a superfície da Lua. A fase de subida do LEM os levará de volta ao hangar do CSM e retornará à Terra. Estados Unidos. Na Grumman Corporation, onde o LEM ainda está sendo construído, o coordenador de projetos Tom Kelly está sentindo a pressão da NASA. Uma pressão terrível, uma pressão terrível. Nós não estávamos prontos, estávamos com muitos problemas com os primeiros LEMs para fazê-los passar por todos os testes e ainda nos manter nos cronogramas. Estávamos cerca de 3 a 4 meses atrasados.
apesar de nosso grande esforço para tentar terminá-lo. O LEM nunca operará na atmosfera da Terra. Assim, a aerodinâmica não é um problema. O problema é seu peso. Para cada meio quilo que desceria à superfície lunar e depois voltaria à órbita lunar, tínhamos que acrescentar 1,5 kg de explosivo de propulsão. E por isso ele tinha um fator de 4:1 de aumento de peso. Nós revisamos tudo meticulosamente e diminuímos o peso. Por exemplo, o revestimento. A liga de alumínio do revestimento do compartimento da tripulação tinha 12 milésimos de 1 polegada de espessura, que é o equivalente a cerca de 3 camadas de papel alumínio utilizado na cozinha. Dentro do compartimento da tripulação também, tudo foi reduzido absolutamente ao essencial. Não havia assentos. Para diminuir o peso, nós eliminamos os assentos. Isso nos permitiu colocar o olho do piloto mais próximo da janela, pois assim poderíamos diminuir o tamanho da janela e ainda ter um campo amplo de visão de fora da janela. Enquanto os engenheiros ajustam o peso do LEM, os astronautas treinam para o pouso lunar neste aparelho conhecido como Flying Bedstead. Motores a jato com ignição descendente eliminam grande parte do peso do veículo ao se aproximar da gravidade lunar. Mas a máquina é complexa e perigosa. Em maio de 1968, o astronauta Neil Armstrong, um ex-piloto de combate, entra no equipamento. O colega astronauta Bill Anders acaba de encerrar seu turno voando na máquina desajeitada. Havia 2 tanques de combustível de foguete, 2 tanques redondos, um de cada lado do veículo, com alimentação cruzada entre eles. Assim, enquanto Neil estava lá em cima, tentando uma partida quase perfeita, o combustível drenava de um tanque para outro. Pouco antes de pousar, ele ficou sem o combustível que controlava as ações desse veículo. Naquela hora, era como um balão de festa infantil, que se enche e depois se solta. Armstrong conseguiu ejetar a tempo, mas paraquedas não eram uma opção na Lua sem ar. O módulo deveria funcionar perfeitamente e não poderiam haver surpresas no local de pouso. A superfície da Lua parecia razoavelmente plana do ponto de vista do Apollo 8, com planícies planas, onde o LEM poderia pousar com segurança. Mas fotografias em close enviadas por sondas não tripuladas contam uma história diferente. Crateras profundas, montanhas altíssimas, rochas maiores do que casas espalhavam-se pela paisagem. Um cientista alerta que o LEM poderia sucumbir na superfície, numa grossa camada de pó lunar. O local de pouso precisava ser escolhido com grande precisão e a 400 mil quilômetros dali. Entre muitos cientistas e engenheiros que trabalham nesta missão, encontram-se 2 geólogos recém-saídos formados, Farouk El-Baz e Jim Head. Um dos grandes problemas era, se pousássemos mesmo sobre uma superfície plana, à beira de uma cratera, algumas dessas crateras tinham inclinações de 10 a 15 graus para dentro. E é claro, quando o módulo lunar arremetesse e pousasse, eles continuariam descendo, e não era o que queríamos que acontecesse, pois é óbvio, nesse caso, não poderíamos deixar a Lua. Como esse, havia muitos e diferentes problemas. Teria sido interessante ser próximo daqui, mas não sei se teria sido um pouso seguro. Sim. Não menores eram seus problemas causados pelas expectativas conflitantes da comunidade científica e dos engenheiros da NASA. Os engenheiros querem fazer tudo o mais simples possível, levar uma pessoa até lá e trazê-la de volta em segurança. Enquanto os cientistas dizem, esperem, nós estaremos na Lua, vamos até ali, deve ser interessante. Como chegamos a isso? Por que pousar num lugar tão sem graça? Vejam aquelas montanhas e você se imagina dizendo a um engenheiro, você não vai pousar sobre uma superfície plana, queremos pousar na lateral da montanha. Tipo, cai na real. Os engenheiros prevalecem.
A primeira tentativa de pouso visava a extremidade de uma rocha, uma área plana conhecida como Maré Tranquilitatis, o Mar da Tranquilidade. – 3 de julho de 1969. Quando a Apollo 11 avançou em direção à base 39A, a corrida espacial termina, subitamente, numa bola de fogo. A CIA sabe que o foguete gigante russo N-1 explodiu durante um teste de lançamento em Baikonur. Isto custou aos soviéticos meses para se recuperar, se é que conseguiram. Autoridades da NASA discutem se devem parar para tomar fôlego. Mas todos os sistemas estão prontos. O LEM teve o peso ajustado para o voo. Apenas 2 dias antes do lançamento, a NASA deu a autorização final para uma tentativa de pouso. Os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Mike Collins sabem que suas reais chances de chegar à superfície da Lua são de 50%. Se falharem, a NASA tem mais 2 foguetes e mais 2 tripulações prontas para partir antes do final da década. Em 16 de julho, mais de 1 milhão de pessoas se reúnem em Cocoa Beach, Flórida, ao longo da Bahia, local do lançamento. Entre a multidão, políticos, astros da televisão, pessoas comuns, todas esperando para testemunhar a história ser feita. Faltam 15 segundos. A direção é interna. 12, 11, 10, 9. Iniciar sequência de ignição. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Decolagem. Tivemos uma decolagem. Às 13 horas e 32 minutos, Apollo 11 decola. Apollo 11, aqui é Houston. Autorização para entrar em órbita. Os 3 veteranos da Gemini a bordo da aeronave passaram anos se preparando para esta jornada. Preparar para entrar em órbita. Collins, 37 anos, formado por West Point e piloto de teste, assumirá o módulo de comando ao redor da Lua. Confirmar coordenadas. Aldrin, 38 anos, também saído de West Point com doutorado na MIT, junto com Armstrong, 37 anos, o primeiro astronauta civil na primeira tentativa de pousar na Lua. Parece impossível fugir do fato de que vocês estão em todos os noticiários aqui na Terra. Até mesmo em Pravda, na Rússia, o assunto é a missão e chamam Neil de o czar da nave. 4 dias e 400 mil quilômetros da Terra. A tripulação entra em órbita lunar. Permissão para LOI, câmbio. Entendido, permissão para LOI. Seus sistemas parecem em ordem. Tudo parece bem aqui em cima. Sigam circulando. Nos vemos do outro lado. Para mim, era uma equação muito simples ali. Hoje nós iremos pousar, iremos abortar ou iremos cair. Está bem, todos os controladores de voo, preparar para pousar. Retro. Vamos! 112 quilômetros acima da Lua, Armstrong e Aldrin separam o LEM e eles começam a descer. Comando, vamos pousar. Em Houston, Steve Bales, de 26 anos, no comando do controle de direção, espera ansiosamente para rastrear a velocidade e localização deles. Quando nós finalmente recebemos os registros, percebi que seguíamos em direção da Lua a 13 milhas mais rápido do que deveríamos. E o computador não sabia disso. Os radares de solo nos mostraram. Não parece muito, mas mesmo assim era quase certo que teríamos que abortar a missão.
Um colega veio e disse: "Ei, não estamos na posição que previmos. Temos algumas falhas de velocidade e uma que realmente me chamou a atenção. Estamos a meio caminho de nossos limites para abortar. Por favor, as coisas estão se enrolando por aqui." 47 graus. Câmbio. Tínhamos uma norma. Quando estivéssemos acima de 20 milhas por hora, cancelaríamos a missão, pois eles poderiam cair literalmente na Lua e nem tomar conhecimento, pois estavam com piloto automático. A velocidade deles se mantém dentro dos limites aceitáveis, mas o problema está longe de terminar. No módulo lunar, Neil Armstrong percebe que eles haviam ultrapassado o local de pouso determinado. Talvez 3 ou 4 minutos da descida, Neil fez uma observação. Parece que nós estamos um pouco distantes. E eu pensei, como ele poderia suspeitar disso? Mas aconteceu que estávamos um pouco distantes. Somente quando Lem arremete para se preparar para o pouso, Armstrong pode dar uma boa olhada na superfície abaixo pela janela do piloto. Eles estavam descendo em um campo de rochas. Ele aciona os aceleradores com potência. Eu vi o veículo cruzar a superfície da Lua como eu nunca vi antes nas simulações. Eu disse, o que está errado? O que aconteceu? Ele está indo 5 vezes mais rápido horizontalmente. Ele não deveria fazer isso. Ele deveria descer suavemente. 100 pés, 3,5 abaixo, 9 à frente. Sabíamos que não iriam pousar onde deveriam. Nós trabalhamos no ponto exato de pouso por muito tempo e queríamos que este pouso em especial fosse bem sucedido e seguro. E lá estavam eles. Não pousaram onde deveriam e nós não tínhamos ideia de onde eles finalmente pousariam. E seria terrivelmente ruim descobrir que víssemos ali algo que talvez cancelasse o programa. A 1 minuto do pouso, eles confrontaram o impensável: abortar ou mesmo cair. A busca de Armstrong por um bom local para pousar desperdiça combustível precioso. 60 segundos. Luzes, à frente. E então se passaram 60 segundos e as luzes acenderam e ainda estávamos longe do solo, talvez a 100, 120 pés. Comecei a ficar um pouco preocupado, mas o que eu poderia fazer? Poderia dizer, ei Neil, desce logo com isso, mas só o deixaria mais nervoso e eu não podia fazer aquilo. Armstrong passou 6 quilômetros do primeiro local de pouso. Ele só tinha mais meio minuto de combustível. 30 segundos. Ouvimos 60 segundos, 30 segundos e íamos chegar a 0. Íamos pedir para abortar por combustível. A tripulação sabia e nós também. E no momento em que faltavam 30 segundos, a tripulação disse, ei, nós vamos levantar poeira. Estamos levantando poeira. Ok, 75 pés. Sabíamos que estávamos perto e eu sabia que, independente do que eu dissesse ou fizesse, a partir dali aquela tripulação iria pousar. 4 à frente, inclinando para a direita. Então nós nos calamos aqui na Terra e tudo o que fazíamos era informá-los sobre as condições do combustível. E o combustível estava cada vez mais baixo e finalmente escutamos luz de contato. Luz de contato. Ok, desligar motores. Entendido, Eagle. Então ele disse algo que nunca esquecerei. Houston, falando da base Tranquilidade, Eagle pousou. Eu não sabia o que era base Tranquilidade. Eles nunca tinham usado aquele termo quando fazíamos as simulações. Eles sempre se chamaram de Eagle. Então eu pensei, o que é base Tranquilidade? E então eu pensei, mas que nome lindo. Vejam, tudo aquilo em 2 segundos. Câmbio, tranquilidade. Estamos ouvindo vocês do solo. Tinha um monte de pessoas aqui ficando azul. Finalmente estamos respirando outra vez. Obrigado. E de repente as emoções de todos vieram à tona. Todos se levantaram e aplaudiram. Von Braun estava sentado à minha frente. Ele se virou para mim com um sinal de ok e disse, obrigado, John. Foi o maior elogio que já recebi na minha vida. Tem ação policial no Futura. Mão na cabeça, pernas afastadas, truculência. Ninguém gosta. Se esta é a cena de polícia que você... É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade.
O mais impressionante e elaborado esforço da ciência e da engenharia desde que a fabricação da bomba atômica foi um sucesso. O custo foi alto, 20 bilhões de dólares, e a vida de 10 astronautas soviéticos e americanos. Mas em 20 de julho de 1969, apenas 8 anos depois do presidente Kennedy se comprometer a este desafio com a nação, Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminharam sobre a superfície da Lua. Mas que lugar é este que eles pousaram? Essa Lua que é a maior e a mais próxima do seu planeta principal do que qualquer outra em nosso sistema solar. O que aprendemos ao irmos lá? Sobre sua idade, suas origens, sua superfície é repleta de crateras? Um homem que há muito sonhou em responder essas perguntas é o geólogo Eugene Shoemaker. Em 1948, após se formar aos 20 anos, uniu-se à pesquisa geológica dos Estados Unidos e rapidamente aprendeu que poucos geólogos consideram a Lua digna de estudos. Ele desenvolveu certa resistência e ironia, que o USGS era um grupo de trabalho conservador e muitos dos velhos barbas brancas da pesquisa pensavam: por que esse garoto está falando sobre a geologia da Lua, quando nós nem conseguimos terminar tudo o que precisamos fazer na Terra? A ida à Lua não foi realmente respeitável. Não foi uma ciência respeitável. Você não pensa assim. Ninguém pensa assim. Respeitável ou não, Shoemaker mergulha em geologia lunar. Intrigado com o que causou as crateras lunares, começa a estudar as crateras aqui na Terra, em locais de testes atômicos e na cratera do meteoro, no Arizona. Quando os russos lançam o Sputnik e a corrida espacial começa, a ideia de enviar um foguete para a Lua já não parece tão impossível. Eventos mundiais criam oportunidades para Gene Shoemaker. Ele achava que não havia razão para um foguete subir à Lua sem um homem dentro dele. E esse homem deveria ser um cientista. Um geólogo era a escolha mais lógica pelo seu modo de pensar. E a partir daquele dia, ele se concentrou para ser o primeiro homem na Lua. Shoemaker convenceu o USGS a abrir uma nova divisão dedicada a uma nova ciência, a astrogeologia, o estudo dos planetas além da Terra. A divisão da astrogeologia e Gene Shoemaker representariam um papel fundamental na promoção da ciência e do Apollo. Ele era mais importante do que qualquer outra pessoa. Ele criou a divisão de astrogeologia do zero. Gene estabeleceu uma justificativa intelectual permanente para esse aspecto da ciência. E foi Gene, como especialista da pesquisa geológica dos Estados Unidos para a NASA, que ajudou a construir o projeto para a ciência original a ser realizada. Nós não sabíamos quais eram as condições da superfície. Não sabíamos as características da radiação quando chegássemos lá. Não sabíamos os efeitos da temperatura na Lua. Nós, engenheiros, precisávamos ter esse conhecimento. Foi o que a USGS fez por nós. Quando o presidente Kennedy desafiou a nação em mandar um homem para a Lua, o sonho de Gene Shoemaker de ir até lá quase foi concretizado. Então, de repente, foi afastado para sempre. Em 1962, ele recebeu o diagnóstico da doença de Edison. Gene entendeu que não poderia ser um astronauta, pois as pessoas com a doença de Edison desmaiam frequentemente. Foi realmente devastador para ele pessoalmente pensar que seu sonho não seria realizado. Shoemaker finalmente recupera a saúde e trabalha nas sondas lunares não tripuladas, Ranger e Surveyor. Ele projeta excursões científicas geológicas para astronautas, ensinando-os a como observar e pegar amostras, técnicas que precisarão para praticar ciência na Lua. E embora ele nunca vá pisar na Lua pessoalmente, ele coordena o comitê científico que seleciona os primeiros astronautas cientistas. Existem 2 médicos, 2 engenheiros, um físico e um geólogo da própria divisão de astrogeologia de Gene, o Dr. Harrison Smith. O sonho de Shoemaker é realizado através desses homens, e especial em Smith.
Desde o começo, acho que ficou claro para todos que se um cientista fosse para a Lua, seria um geólogo. Mas os cientistas não se saíram bem como piloto de testes. Para a maioria dos astronautas pilotos, eles eram intrusos indesejáveis. Eles não tinham a qualificação que considerávamos essencial, que era ser piloto de combate, que viviam, respiravam e se entusiasmavam com a profissão. Eram todos homens muito legais, mas quem precisava deles? Eles não sabiam pilotar. Teríamos que mandá-los para a escola de pilotos. Eles eram bons, eram pessoas inteligentes, mas moldadas de uma forma diferente. Nós também sentimos que eles poderiam enfraquecer o status de nossas posições oficiais, que era do tipo antimédicos, anticientistas. Droga, nós éramos astronautas. Poderíamos ser qualquer coisa que quiséssemos. Sem dúvida, éramos um pouco arrogantes. E bem, para cada cientista que voasse, um de nós não iria. Os astronautas pilotos de teste não são os únicos céticos quanto à ciência. Desde o começo, a Apollo foi um programa de engenharia com o propósito de sobrepujar os russos e não para adquirir conhecimento para seu próprio interesse. Mais uma vez, Gene Shoemaker constatou que incluir a ciência no Apollo seria uma batalha árdua. A NASA não parecia muito interessada. Eu acho que a ideia original era: sim, Kennedy disse que nós levaríamos um homem à Lua e o traremos de volta. E, além disso, não havia outro interesse pela Lua. Bem, eu tive reuniões pessoais com o pessoal da geologia e lhes disse: ouçam, deixem-nos terminar o trabalho de engenharia. Então, depois que pousarmos os homens na Lua, faremos tudo o que querem que façamos e que estiverem dentro do nosso alcance. Eles não acreditaram em mim. Eu não os culpo por não acreditarem em mim, pois eu não tive tempo para escutá-los. Depois do sucesso da Apollo 11, os geólogos esperam agora que a ciência finalmente tome dianteira. Mas Armstrong e Aldrin erraram totalmente o local de pouso. Os engenheiros planejaram uma segunda tentativa, mas a prioridade número 1 não é a ciência, mas atingir a precisão. A Apollo 12 tentará pousar o mais perto possível de uma das sondas Surveyor, ainda lotadas na Lua. Descer conforme as coordenadas estabelecidas. Sejam breves, sem coleta. Proceda conforme estabelecido. Quando o módulo lunar desce, o comandante da missão, Peter Conrad, está buscando seu alvo, um padrão de cratera característico apelidado de Snowman. Se me lembro bem, eram 7.500 pés quando você arremete e dá uma olhada. É claro, nós arremetemos e havia 10.000 crateras lá e eu pensei: meu Deus, onde estou? Vejo alguma coisa lá embaixo. São muitas crateras, não sei exatamente onde estou. E assim que olhei para baixo, em busca do local correto, bum! O padrão de cratera surgiu e eu sabia que tínhamos conseguido no escuro e nos dirigimos direto para ela. Lá está ela. Lá está ela. Minha nossa, bem na nossa cara. É isso, Danny? 45 graus, câmbio. 37 segundos, câmbio. Entendido. Estamos quase lá. 24 pés. Luz de contato. Entendido, luz de contato. Quando Conrad caminhou sobre a superfície lunar, descobriu como o pouso havia sido preciso. Eu não posso acreditar. Eu acho que foi um pouso perfeito. E eu também. Eu também. Sim, senhor. O segundo pouso na Lua havia sido um sucesso. Mas enquanto a Apollo 12 retorna à Terra, Gene Shoemaker perde a paciência com a NASA. O fato é que o impacto dos pareceres do Conselho Científico e do Comitê Consultivo no Fórum da NASA foram bem menores. Os cientistas estavam deixando o programa, pois estavam ficando desmotivados com a possibilidade de se fazer realmente a ciência que deveria ser feita. Gene acreditava que uma vez que tivéssemos pessoas lá, uma vez que ultrapassássemos o problema de ter um homem na Lua, seríamos praticamente obrigados a aproveitá-lo como um observador científico. E a reclamação de Gene não era contra o voo espacial tripulado, mas quanto ao uso de homens como robôs. Um geólogo de campo é influenciado pelo que as rochas lhe dizem. E, neste caso, os astronautas eram virtualmente programados para cada minuto de tempo que estivessem na superfície. Eles não tinham muita liberdade sobre o que poderiam fazer, e isso era muito decepcionante para Gene, pois não era a forma que a geologia costumava praticar uma boa ciência.
Em 1969, Gene Shoemaker, o pai da geologia lunar, surpreende a NASA com a sua demissão. Geólogo abandona programa Apollo. Eu entendi exatamente o motivo de sua frustração, mas isso não significa que eu não estivesse decepcionado e não tinha argumentos bons e relativamente fortes para demover Gene. Graças a ele, nós conseguimos ter benefícios adicionais no programa, que ficou ainda muito maior agora, diferente do que teríamos conseguido de outra forma. Eu acho que ele mexeu com a linha de pensamento da NASA em virtude de sua demissão. Ele disse que os astronautas na Lua deveriam ser orientados para sair e explorar como os geólogos, além de somente coletar rochas. Assim, quando Gene se foi, acho que isso estimulou o interesse da NASA em fazer alguma coisa diferente. Harrison Schmitt acha que uma forma de ajudar a causa da ciência lunar é fazer com que a NASA incremente seu treinamento em geologia. Minha impressão era que os astronautas pilotos estavam entediados. Aquilo não era muito interessante para eles. A maioria dos astronautas, na verdade, detestava geologia. Eles não queriam tocar num geólogo com uma vara de 3 metros. Seus primeiros cursos em geologia ensinavam da forma que eu aprendi, numa sala de aula com suas mesas pequenas e um microscópio, aprendendo a fórmula química de um mineral que eles nunca veriam uma outra vez e nem usariam. E eles diziam uns para os outros, e eu falei, não vamos pegar nesse maldito microscópio e olhar para essas coisas? Para que serve isso? Schmitt acredita que o treinamento dos pilotos de teste e talentos naturais podem ajudá-los a praticar uma boa ciência. Nós poderíamos fazer geólogos muito bons de cada um dos astronautas pilotos, pois eles já eram excelentes observadores. Graças à própria carreira como pilotos de teste ou pilotos militares, eles tinham de ser bons observadores ou não sobreviveriam. Para despertar o entusiasmo deles, Schmitt recruta sua própria fonte de inspiração da época no Caltech, o Dr. Lee Silver. O que eu estava tentando fazer inicialmente era convencê-los de que eles poderiam dar uma importante contribuição à ciência. Como Shoemaker antes dele, Silver conduz excursões científicas para tripulações futuras, incluindo Jim Lowell, que logo voaria na Apollo 13 com Fred Haise. E Dave Scott, programado para voar no ano seguinte na Apollo 15. Na Islândia, estudaram basalto, rocha vulcânica como as que Armstrong e Aldrin encontraram. Na cratera do meteoro, no Arizona, estudaram um tipo de rocha achatada e fragmentada chamada brecha. Encontrar brecha na superfície lunar poderia provar que as vastas crateras da Lua foram formadas não por vulcões, como muitos pensavam, mas pelo impacto de um ardente bombardeio de meteoros. Os astronautas precisavam aprender a reconhecer. Você tem que pensar nessas pessoas não como um grupo típico de estudantes que saem numa excursão científica. Quero dizer, essas pessoas estão aqui inacreditavelmente motivadas, mas elas são também muito competitivas. E não muito tempo atrás, essas pessoas eram estudantes altamente motivados, pois eles podiam ver que, ei, você chega à Lua e está lá para coletar algumas rochas. Você ficará na Lua por 7 horas e o puxa, isso é super legal, só dura 30 segundos. É preciso aprender a língua da geologia ou vai parecer um idiota. Nós respirávamos geologia da hora que acordávamos até a madrugada e podia ir até o café. Passávamos 2, 3, 4 exercícios por dia até ficar escuro e depois falávamos sobre geologia em volta da fogueira até às 10 da noite. Fred Haise e Jim Lovell ficaram tão entusiasmados com a geologia que escolheram como mote para a Apollo 13 a expressão ex-lunascência, da Lua Conhecimento, e estavam indo para um local de pouso montanhoso, bem diferente do terreno plano onde a Apollo 11 e depois a Apollo 12 pousaram. Sabíamos que o material poderia ser diferente do que existia nas áreas planas, que havia matéria ejetada sobre a superfície atiradas por vulcanismos ou impactos que queriam que coletássemos, pois poderia nos contar bastante sobre o interior da Lua. A Apollo segue para a Lua e leva com ela grandes esperanças da comunidade da ciência lunar. Finalmente, uma missão onde a ciência não é mais uma simples distração, mas o objetivo central. Então, o destino intervém.
Houston, temos um problema. Câmbio. Houston, temos um problema. Tivemos uma subvoltagem MN Bus B. Houve uma combinação óbvia e anormal de choque e um impulso inicial enquanto o som reverberava através da fuselagem. Entendido. Aguardem orientações. Entendido. Câmbio. Estamos examinando. Dentro de um tanque de oxigênio, um curto-circuito causou a centelha. O tanque que alimentava o sistema elétrico explodiu. Agora, o CSM está perdendo força e vazando oxigênio para o espaço. Só quando vimos o oxigênio escapando pela parte traseira da aeronave é que percebemos que estávamos com um problema sério. Então tivemos aquela sensação de afundar, de queimação no estômago. Temos um vazamento. Quando se está numa grande encrenca e não se sabe como sair dela. Estamos jogando alguma coisa para o espaço. Sim, identificamos daqui. O comando está tomando providências para solucionar o problema. Gastem o mínimo de oxigênio possível. Estamos a postos. Jim Lovell, Fred Hayes e Jack Swigert rastejavam pelo módulo lunar, que agora deveria servir de bote salva-vidas. Nas próximas 90 horas, os engenheiros em terra e a tripulação no espaço superaram uma crise após outra, tentando trazer a nave danificada de volta à Terra. Quando a Apollo 13 está quase em casa, prestes a reentrar na atmosfera terrestre, a tensão aumenta. Ninguém sabe se a explosão danificou o escudo de calor. Neste caso, a tripulação poderia não sobreviver à reentrada. Tudo o que se pode fazer é esperar e ver se a aeronave consegue passar pelo calor intacta. Estamos a postos. Câmbio, eles conseguiram. A tripulação conseguiu saltar e parece tudo bem. Assim que vi aqueles paraquedas, as lágrimas rolavam literalmente. E acho que isso foi assim para muitas pessoas. O resgate da Apollo 13 marca um dos momentos mais admiráveis da NASA. Mas a quase tragédia custou à ciência uma oportunidade preciosa. Eu voltei. Voltei daquela missão, mas eu acho que é da natureza humana. Não se pode fazer a preparação, treinamento, tanto investimento e realizar o que estava no plano de voo, mas realizar tão pouco. Assim, ficou um certo tipo de estigma pelo fato de não concluirmos a missão. A tripulação está a salvo, mas o grande sentimento de alívio de todos é temperado por uma crescente conscientização de que os dias da Apollo estão contados. Os fundos para os Apolos 18, 19 e 20 são cortados pelo Congresso, refletindo uma mudança nas prioridades nacionais que havia começado anos antes, depois da morte do presidente Kennedy. Antes de chegarmos a pousar na Lua, o presidente Johnson e o presidente Nixon eliminaram qualquer chance para o futuro. O presidente Johnson por estar com problemas com o Vietnã e a grande sociedade. O presidente Nixon por, eu acho, ser um bom político. E a Lua tinha sido um assunto controvertido mesmo antes de pousarmos. Os cientistas estão determinados a juntar tudo que for possível dos últimos voos da Apollo. O novo rover lunar, desenvolvido com a ajuda do SGS, lhes dará mais relação custo-benefício. Lee Silver está satisfeito. Agora, seus geólogos astronautas podem alcançar várias milhas do local de pouso e carregar centenas de quilos de amostras. Dave Scott comandará a Apollo 15, a primeira a mandar o rover para o espaço. A NASA, na verdade, foi o mais longe que poderia ir. Eles aumentaram a capacidade do módulo lunar, o sistema de propulsão era melhor, a direção era melhor, eles acrescentaram o rover lunar, tínhamos mochilas com duração mais longa, mais artigos, mais tudo. Dave Scott é um explorador. Ele viu o Apollo 15 como a primeira viagem científica abrangente. E essa foi a mudança dos cowboys do espaço dos tempos passados a ultrapassarmos os limites, sendo o primeiro a fazer isso. Isto é, Dave teve uma visão real do que estava acontecendo e ele arrastou o resto da tripulação a essa visão, como também ao programa.
Os planos científicos para a Apollo 15 é o mais ambicioso até agora, e os cientistas estão satisfeitos. Ainda assim, o perigo de uma jornada nunca se afasta de seus pensamentos. Houve tantas mudanças na aeronave, na área da engenharia, que achamos que talvez algo estivesse saindo errado. Um dia eu disse para o grupo do Apollo 15 que eu ia lhes dar uma cópia do Alcorão com uma prece para protegê-los. E Dave Scott disse, por favor, faça isso. Nós precisamos de toda a ajuda possível. Elbaz não precisava se preocupar. A Apollo 15 chegou à Lua sem um problema, muito embora seu local de pouso fosse o mais complicado, nas montanhas lunares, um cânion longo e estreito chamado Hadley e uma cadeia de montes enormes conhecida como Apeninos. Hadley Apeninos, na minha opinião, certamente era o local mais espetacular para pouso na Lua que poderíamos alcançar. Ele tinha um vale, ou um cânion, e montanhas enormes, 4.600 metros para cima de nós. Havia muito o que ver. E quando você estuda a região e acha que conhece o que está olhando, tem ainda muito mais e está tudo ali na sua frente. Deus, é uma montanha enorme quando se olha daqui, não é mesmo? Meu Deus, veja as montanhas agora. Jim, estão todas iluminadas pelo sol. Não é lindo? É sim. Meu Deus, isso é demais. O local de pouso Hadley Apeninos localiza-se próximo da cratera Imbriu, tão grande que pode ser vista da Terra. Os cientistas acreditam que a cratera foi formada pelo impacto de um meteoro enorme quando a Lua era jovem. Essa colisão catastrófica deve ter trazido à tona rochas das profundezas da crosta lunar. Os geólogos Jim Head e Lee Silver, grudados nas telas de seus monitores em Houston, esperam que a Apollo 15 esteja em um local bom para se encontrar um pouco desse antigo material chamado anortosita. A anortosita, que vinha da crosta profunda e que poderíamos examinar e compreender. E Dave foi para a lateral da montanha, procurou e viu uns cristais brilhosos reluzindo para ele, que é raro para a Lua. Adivinha o que encontramos? Adivinha o que encontramos? Eu acho que encontramos o que viemos procurar. Cristal de rocha. Sim, senhor. É melhor acreditar se quer saber. Meu Deus. Acho que talvez isso seja alguma coisa parecida com a anortosita, pois é cristal e é realmente bonito. E tem outro ali. Nós vamos levar alguns desses. Tragam tudo. Acontece que era, nós achamos, uma amostra da crosta original da Lua, feita há 4 bilhões e meio de anos atrás, depois da formação inicial da Lua. A anortosita que Dave Scott trouxe de volta é uma joia da coroa da exploração lunar, a amostra mais antiga encontrada. A imprensa duvida que seja a rocha Gênese. Sua surpreendente idade e química, junto com a evidência de outras amostras lunares, gradualmente chegamos a uma nova teoria sobre a origem da Lua. Há 4 bilhões e meio de anos, a Terra foi atingida por um meteoro do tamanho de Marte. Esse impacto gigante colocou uma grande quantidade de material em órbita que, aglutinado, formou a Lua. A teoria, ridicularizada a princípio, mas agora amplamente aceita, foi desenvolvida pelo cientista planetário William Hartmann. A própria Apollo amarrou a história da Lua com a história da Terra, informando-nos assim que vivemos neste sistema. Nós não vivemos em um planeta isolado, mas temos esse vizinho, e o vizinho registra o começo da história do sistema, porque não existe, virtualmente, nenhuma erosão lá. E os registros da Terra são a última parte da história do sistema, mas se você colocar os dois juntos, temos a história completa. A presença da Lua mudou a Terra de forma profunda. Sua atração gravitacional estabilizou o desgovernado eixo de rotação flutuante da Terra jovem, ajustando as condições para tudo que entendemos como verdadeiro em nosso planeta. Temperaturas moderadas, água líquida, marés, a própria vida. Dezembro de 1972, Apollo 17. A última parte do sonho de Gene Shoemaker será finalmente realizada.
Voando com o comandante Cernan irá o cientista, o geólogo Jack Schmitt. Ele era muito bem qualificado como geólogo. E nós tivemos muita sorte que Jack Schmitt tenha conseguido seguir em uma dessas missões. 3 anos e meio depois que Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram enviados para o primeiro pouso lunar, o voo final da Apollo ilumina o céu da meia-noite de Cabo Kennedy. O único lançamento noturno do Apollo está marcado precisamente de forma que a tripulação aterrissasse com a claridade do alvorecer lunar. Ok, aguardar para arremeter. Estamos chegando. Arremeter. Vamos prosseguir. Aí está. Nós conseguimos. Lá está Camelot, bem no alvo. Estou vendo. Nós temos... O local de pouso de Cernan e Schmitt é um vale profundo e misterioso entre as montanhas Taurus e a cratera Littrow. 10 pés. Fizemos contato. Ok, Houston. O Challenger pousou. Os astronautas e o geólogo não estão somente na Lua. Eles estão no paraíso. Estava andando pela Lua outro dia, no alegre, alegre mês de dezembro. É maio. Mês de maio. Estávamos em um vale mais profundo do que o Grand Canyon, de uma variabilidade geológica extraordinária. Aquele que teríamos finalmente a chance de explorar. Aquilo sim, era um paraíso geológico, se é que já vi um. Cernan e Schmitt têm pouco tempo para passear. Cada minuto é cronometrado rigidamente para executar experiências e coletar amostras. Aqui está uma rocha lindamente estruturada. Deve servir. Existe grande padronização em parte desse material branco, Jack. Provavelmente é brecha. Veja onde faz contato entre a área cinza. Tem um pouco de pó cobrindo, certo? E está dos dois lados. Ei, aqui o solo é laranja. Dá pra ver daqui. É laranja. Mesmo quando toparam com uma descoberta inesperada, seu tempo teve que ser cuidadosamente racionado. Isso é incrível. Deixe-me colocar o visor. Ainda é laranja. Eles têm que partir na hora determinada, independente do que conseguirem. Rapazes, não temos muito tempo. Eu sei, Bob, eu sei. Tínhamos que deixar a Lua num determinado momento e ainda tínhamos que carregar tudo. E também superar a frustração de não ter tempo suficiente para fazer o que quiséssemos. Após 3 dias de 7 horas, Evans, Schmitt e Cernan coletaram mais de 90 quilos de amostras. Agora os suprimentos de oxigênio e água estavam quase terminando. Gene terminou com o tubo, então estamos prontos para partir. Cernan e Schmitt voltaram para Alem, finalizando as explorações da Apollo. Mas nenhum homem teria imaginado que eles seriam os últimos que caminhariam na Lua no século XX. Quando se escrevem livros de história e dizem que o homem pousou na Lua de 1969 a 1972 e então não voltaram lá pelo menos nos próximos 30 anos, talvez 40, talvez 50, espero que não, mas talvez seja assim. Seria meio difícil de explicar, eu acho, como historiador. Nós poderíamos realizar outras missões, mas numa perspectiva histórica, uau, são só 30 anos. Não é tanto. Quando se pensa nas grandes explorações da história, são 100, 200 anos entre os grandes eventos. Então, estamos nos reagrupando agora. Quando eu comecei a subir aquela escada, eu pensei, ei, é isso aí. Um tanto de um momento nostálgico. Você olha em volta e eu olhei para trás, para a terra e percebi que nunca mais estaria ali novamente. Alguém estará, mas eu não. E eu queria deixar um desafio para aqueles que viriam. E eu não tinha certeza do que iria dizer, até que falei bem francamente. E eu queria que aquilo contivesse o nosso desafio, o desafio da Apollo. Algo que tivesse a ver com o destino daqueles que viriam. Eis o desafio. A porta está aberta. A porta foi escancarada. Agora vocês têm a oportunidade de seguir a partir dali. As minhas palavras exatas foram: nós agora partimos como chegamos. E se for a vontade de Deus, voltaremos em paz e esperança para toda a humanidade. E que a América possa desafiar. O desafio de hoje foge o destino do homem do amanhã.
Boa viagem à tripulação do Apollo 17. A missão, que começou como uma corrida desesperada contra os russos no auge da Guerra Fria, terminou. É irônico que um esforço nascido de um conflito cruel produziu as mais profundas imagens já vistas da interligação da humanidade e abriu uma janela em nossas origens comuns. Irônico também que tenha terminado tão cedo. Todo grande empenho mal durou uma dúzia de anos do começo ao fim. Hoje, as plataformas de lançamento abandonadas assomam-se como o Stonehenge do século XX. Monumentos de feitos inacreditáveis de décadas passadas. Com certeza, o homem retornará à Lua e se aventurará além. Mas no novo milênio será muito provavelmente uma iniciativa privada, sem necessidade política ou mesmo curiosidade científica para impulsionar os esforços. Mas seja lá onde formos no universo, aquelas primeiras visitas a um outro mundo de 1969 a 1972 estará sempre na lembrança do homem, como o capítulo 1 da grande aventura. Daqui a pouco, umas palavras. Dia 8 de agosto, nos 100 anos de morte de um dos maiores escritores brasileiros. Dos sertões à Amazônia, Euclides da Cunha traça os mesmos capítulos de aventura. Ele dizia que não queria ir para Paris, mas ele queria vir à Amazônia. Euclides sempre manifestava o desejo dessas atitudes heróicas.